Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Isso. Um boa tarde caloroso, porque estamos, como a nossa irmã diz, na casa de Jesus. Essa casa que é um ponto de luz aqui nessa comunidade. Nós estamos aqui hoje com muito carinho, com muita alegria pela oportunidade. Trazemos um abraço carinhoso de todos nós que fazemos o Bezerra de Menezes. Lembrando que a nossa instituição ontem completou 95 anos, né? Uma das mais antigas aqui no estado de Pernambuco. Então nós fazemos o convite a vocês que vá também nos visitar lá na Avenida Doutor José Rufino, em frente ao Senai de Areias. Estaremos, assim como vocês, de braços abertos para receber os irmãos. Para a reflexão da nossa tarde, a nossa irmã Mônica propôs o tema, o item 3 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. E aí a gente comentando ali com a irmã, quando a gente já estava vindo, e nós estamos apenas no início de março. Somente esse ano nos foi dado a oportunidade de refletir sobre esse capítulo 6 vezes, por 6 itens. Sempre que nós recebemos uma atividade, nós precisamos refletir, acima de tudo, não necessariamente o que passar, mas quais as lições que nós primeiros precisamos aprender, absorver. E trabalhar justiça das aflições em menos de 3 meses, 6 palestras, sendo que 2 foram repetidas, então, aí acumulando 8 palestras em 3 meses de um capítulo que nos traz tantas lições e lições para compreender o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso compromisso nesse ordem? Qual é a nossa responsabilidade, principalmente enquanto espíritas cristãos? Vale essa reflexão quando nós pensamos, como a irmã disse, que tudo está perdido, que tudo é muito difícil, que o caos se instaurou. Aí, graças a essa maravilha que é a doutrina dos espíritos, nós vamos abrindo e suavizando o nosso coração desse pesar tão grande que paira sobre a atmosfera. Que se nós não nos permitirmos um mínimo de sobriedade e fé, nós tombamos. Porque realmente tudo parece perdido. Mas Kardec vem sabiamente copilar os ensinamentos do Mestre Jesus, dando-nos um entendimento muito mais ampliado. Somente no Evangelho, ele aproveita, absorve a essência do Sermão do Monte. Nós iniciamos Bem-aventurados os aflitos, lembrando que dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec extrai do Sermão do Monte 15 capítulos. 15 dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo está no Sermão do Monte. E Gandhi, que nem cristão era, mas reconhecia a grandeza espiritual do nosso Mestre Jesus, teve a oportunidade de dizer que se todos os escritos do mundo se perdessem, todos, de quaisquer religião que fosse, mas que tivesse restado os ensinamentos do Sermão do Monte, a humanidade estaria salva, porque nela contém toda a moral do Cristo, toda a moral do bem viver, toda a nossa norma de conduta, o nosso oásis no momento de dor, de sofrimento. Não podemos ignorar, não podemos esquecer que nós experimentamos um mundo ainda de expiação e prova. E Jesus já nos advertia que no mundo tereis dores e sofrimento. Mas Jesus não disse isso de maneira agorenta, como se nós aqui estivéssemos predestinados apenas ao sofrimento. Mas o convite de Jesus para todos nós é da vida futura. É de lembrar que cada estágio que aqui nos predispomos é para o nosso melhoramento.
é para a nossa evolução espiritual e moral, é para reparar tantos equívocos que nós, em tempos passados, já cometemos. Se nós estamos aqui hoje, juntos, despertos e dispostos a, numa tarde de domingo, podíamos estar na praia, podíamos estar em casa assistindo nada na televisão, podíamos estar no shopping, mas nós escolhemos comungar os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso já nos torna não melhor, mas mais comprometidos. E quanto mais nós nos comprometemos, mais nós precisamos nos doar. Porque muito é cobrado àquele que muito é dado. E nós estamos aqui fazendo parte de uma celebração da vida, da esperança, da luz. E refletindo, aí nós já falamos, estamos falando pela primeira vez hoje de justiça das aflições, mas nós falamos de tormentos voluntários, nós falamos de causas atuais, causas anteriores, motivos de resignação. E qual é essa lição? Aí nós experimentamos dores. Cada um de nós passamos ou estamos aqui lembrando de algum ente querido que merece a nossa vibração, a nossa oração. E conosco, que nos colocamos aqui diante do compromisso de fazer ou de levantar essas questões, não é diferente. Para todos nós a dor chega. E o que nos fortalece são momentos de comunhão como esse e, sobretudo, à luz dos ensinamentos do Cristo. Que, segundo Emmanuel, nós precisamos guardar uma reserva espiritual. Porque é muito fácil tombar. É muito fácil, diante das dificuldades, dos momentos de confronto, nós cairmos. Porque nós até nos dizemos crentes, até nos dizemos confiantes, nos dizemos fervorosos. Mas quando a dor alcança o nosso coração, é difícil ficar de pé. Mas diante da beleza da doutrina espírita que movimenta em nós, que não há injustiça, que não há pecado, que não há erro que não possa ser corrigido e que, sobretudo, Deus não é um pai de punição. Deus é um pai misericordioso que nessa oportunidade bendita da encarnação nos dá a condição de reparar, de refazer, de, como diz Chico Xavier, reescrever uma nova história. Reescrevendo essa história, a gente não anula, não apaga nossos erros passados, mas a gente reajusta com a justiça divina aquilo que nós nos propusemos quando da espiritualidade viemos para cá. Quando nós ficamos aí debatendo ou em conversação com os irmãos, nos mais diferentes credos, aqueles que se dizem ateus, a gente percebe como somos frágeis, como somos ainda vacilantes na fé. E ouvindo uma palestra de Haroldo já faz algum tempo, e essa palestra serviu de encontro direto até as minhas angústias que eu já consegui superar, mas para a gente compartilhar que somos todos iguais, que somos pessoas buscando ainda esse reequilíbrio, mas com esse caminho, com esse passo firme para alcançar a sobriedade, né, da nossa crença, da nossa certeza da vida futura. Haroldo diz que certa vez ele ouvia um relato de um cientista muito famoso, muito renomado, que dizia não crer em Deus, dizia não ser possível a justiça divina. Este homem, ele não falava de maneira snob, como muitos intelectuais tratam aqueles que são religiosos como bobo, tolo, ingênuo. Ele não falava dessa maneira. Ele falava como alguém que sofreu um grande revés da vida, que experimentou uma dor que ainda estava latente no seu coração. E ele dizia, não pode Deus ser justo se Deus permite que uma mãe enterre um filho em tenra idade. Que Deus permite que aqueles que nada têm a pagar sofra. Permite que uma criancinha já nasça com uma deformidade. Ou que uma pessoa que sempre viveu uma vida digna passe por sofrimentos. Olhando de forma bastante grosseira e distante do Cristo,
nós até podemos atribuir razão a essa pessoa. Porém, nós não podemos esquecer e ignorar que nós somos espíritos milenares e que essa experiência de agora não é uma experiência única. Não é uma experiência que estamos começando. Nós estamos recomeçando com a oportunidade divina do Criador. Quando uma criança desencarna, há ali alguma lição, algum resgate? Não há de maneira alguma punição de Deus. Como acreditar que Deus é esse pai de mão severa? Se nós humanos, nós falhos, nós que ainda somos vacilantes, não somos capazes de negar algo positivo para o nosso filho. De dar, como diz Jesus, quem de vós que um filho pedir um peixe daria uma serpente? Quem de nós? Se nós não somos capazes de tal ato, por que imaginar que o nosso Pai, de extrema misericórdia, bondade, faria diferente? É incoerente com os ensinamentos daquele que nós nos dizemos seguidores? É incoerente com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? E aí, refletindo, e quando eu ouvi de Haroldo esse relato, me veio muito forte uma experiência própria que me fez renascer de volta no Espiritismo. Que embora eu já flertasse com a doutrina espírita, mas de maneira mais despreocupada, despretensiosa, sem muito vínculo, sem querer muita proximidade, porque a gente percebe quanto mais a gente se aproxima, mais responsabilidade a gente adquire. Então, a gente, por um comodismo, a gente vai deixando as coisas assim um pouco de lado. E aí, no ano de 2006, a minha avó foi diagnosticada com uma doença muito grave, um câncer de pulmão, e eu fiquei muito impactada, porque realmente ela era uma pessoa boa, mas eu já tinha alguns entendimentos, já imaginava tudo isso, que nada era por acaso, que embora ela nunca tivesse fumado, haveria uma razão de ser. Fomos buscando esse consolo. Aí a minha avó, fatalmente, embora o diagnóstico do médico era de 3 semanas a 3 meses, surpreendentemente, porque nós não somos detentores de nenhuma verdade, apenas o nosso Criador, ela durou exatamente um ano. De 2006, de novembro de 2006 a novembro de 2007. 20 de novembro de 2017, ela desencarnou. Eu estava com meu coração em paz, embora já sentindo a falta, porque a presença dela me confortava. Mas a gente passa vivenciando uma pessoa com câncer severo, cada dia se debilitando cada vez mais. A gente vai se desprendendo, vai deixando a pessoa ir. Se não formos tão egoístas, a gente vai deixando ir. Estava tranquila? Estava acreditando que realmente Deus cumpriu aquilo que era, estava dentro do propósito de ser a minha avó, embora ainda jovem, ela tinha 60 e poucos anos, mas tudo bem, era a minha avó, estava dentro da ordem natural das coisas. Mas é isso que o destino nos envolve em peças que nós não estamos preparados para lidar. E a minha irmã, mais nova que eu, 20 anos na ocasião, sofre um acidente de carro no mesmo ano, 25 de dezembro. E aí eu rompi com Deus. Nesse momento, eu falei, o senhor está de brincadeira. Eu compreendi, eu tive essa DR com Deus. Porque ela acidentou-se no dia 25 e desencarnou no dia 27 de dezembro. Do mesmo ano que eu achava que estava tudo dentro das leis divinas. Porque a gente acredita que a lei divina é conforme a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, o nosso achismo, o nosso querer. A nossa arrogância de acreditar que sabemos de todas as coisas. Nesse momento, eu fiquei muito sofrida. Achei que Deus foi injusto. Por que comigo? Por que com a minha irmã, uma jovem de 20 anos, com todo o gás, com todo o furor, com toda a vontade de viver,
com a minha avó, tá certo, ela já era uma pessoa idosa, mas uma jovem. E com a minha família, assim, uma dose tão em cima da outra, Deus não pode ser mesmo justo. E aí eu experimentei a dor do amigo, que, embora eu sempre tivesse me dizido cristã, aquele irmão dizia que não acredita, nunca foi tão crente em Deus. Mas eu era. Mas num revés, numa dor, a gente tomba. A gente cai porque a gente ainda não tem uma fé tão robusta, ou porque a gente ainda não se entregou completamente nas mãos de Deus. A gente não entregou para Deus todas as nossas forças, tudo aquilo que nós somos. Mas, como Deus é extremamente misericordioso e não deixa a gente viver na ignorância plena, após um luto de alguns 15 dias, como ela fazia faculdade fora, eu fui organizar, juntar as coisas dela. E no momento em que eu estava organizando as roupas, as coisas, os cadernos, eu encontro o Evangelho segundo o Espiritismo. A minha irmã era católica. Só eu e a minha mãe que flertávamos com o Espiritismo. A minha irmã era uma católica, dava catecismo, né? Era catequista. Então, nunca na minha vida eu esperaria encontrar nas coisas dela o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, foi o maior alento para o meu coração tão oprimido. Porque naquele evangelho, naquele gesto, naquela lembrança, eu tive a certeza de que absolutamente nada é por acaso. De que ninguém parte antes da hora. Não há mortes prematuras, que não seja devida à necessidade de cada um de nós. E que a minha angústia era uma angústia minha. Eu dizia preocupada com ela, por achar que ela era jovem, que ela tinha muito que viver, mas eu estava preocupada também com o meu sofrimento, com a ausência de uma pessoa querida, e além do mais, como a minha mãe ia lidar com a ausência dela. Estava querendo resolver a vida de todo mundo, sem entender que nós estamos 100% nas mãos de Deus. De nossa parte, cabe a resignação, a obediência, o olhar atento a cada lição que Deus nos apresenta. E a esse olhar, quando eu via, era uma dedicatória da mãe de uma colega dela de faculdade. E aí eu senti nesse evangelho que ela, de certa forma, estava sendo preparada para esse momento. E que, além de tudo, estava deixando uma condição de que eu tivesse um pouquinho de sobriedade para seguir adiante. Desse dia para frente, de dezembro de 2000, não, já era janeiro de 2008, eu entendi que realmente não quer dizer que de lá para cá a gente não dá tombos, cai, reergue, mas a gente compreende que tudo está nas mãos de Deus. E que não há justiça, não há injustiça, que todas as aflições há razão de ser. E nós, no decorrer de todo esse capítulo, nós vivenciamos uma série de experiências. Nós temos a oportunidade de ver que nós somos protagonistas da nossa existência. Os tormentos voluntários que nós proporcionamos à nossa existência. Porque se eu tenho uma palestra para dar no Gemana, domingo, está sem trânsito, tudo bem. Então, vou dar um exemplo diferente. Se tem uma palestra para dar lá no GTEC, em Vila Rica, é sexta-feira a palestra lá, às 8 horas da noite. Mas se nós não sairmos de casa 6h30, nós não chegamos a tempo. Então, qual é o tormento que eu posso causar por uma situação que eu posso lidar com tranquilidade? Eu sei que eu vou demorar 1h30 para chegar no lugar, mas eu não guardo a chave do carro ou a chave de casa num lugar habitual. Porque Chico nos advertia que nós precisamos ter disciplina. E a disciplina conduz a nossa existência para caminhos menos tortuosos. Se eu tenho que sair, se eu tenho um lugar correto, que eu já vou lá, pego a chave, saio, tem uma hora programada, nós contamos com infinitos imprevistos que não está na nossa condição de antecipar. Mas se eu posso minimamente ir, contrário a essa maré,
a gente não vai se sentir tão atormentado. As questões que nós precisamos lidar no dia a dia, porque como Jesus diz que no mundo teremos aflições, será muito menos impactante para cada um de nós. E se nós não nos despertarmos para as questões que realmente são válidas, nós vamos nos atormentar por tempos em tempos. Nós temos o afã de conquistas. É lícito, é justo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, mas nós temos aqui o compromisso de sempre progredir. Nenhum de nós, nenhuma encarnação é proporcionada para o fracasso. Todos nós que reencarnamos aqui na Terra somos ofertados ao progresso. Mas se nós não absorvermos bem essa oportunidade, nós podemos cair, tombar, adquirir débitos. Mas no momento em que nós nos conscientizamos de que precisamos adquirir uma postura, adquirir prioridades, valores, nós vamos acumulando tormento. As nossas aflições vão parecendo injustas e intermináveis. Então, se eu saio de casa em cima da hora, ou se eu saio de manhã para o trabalho, sabendo o trânsito que nós temos aqui na nossa região metropolitana, e se eu chego atrasada, um amigo já vai e me pergunta, bom dia, eu vou dizer, bom dia por quê? Um trânsito desse, um povo pisando no meu pé ali na estação de Cajueiro Seco, porque nós já saímos com esse sentimento negativo, ou por essa falta de disciplina em conduzir a nossa vida, fatalmente trazendo para nós aflições indevidas, aflições que não se justificam, porque somos nós quem causamos. E todas as vezes que nós somos convidados a refletir sobre quaisquer situação que seja, nós muito facilmente adquirimos responsabilidade a outra. É muito fácil. Aí eu me atrasei porque eu saí de casa, mas Joana Angélica tirou a chave do lugar. Ou eu saí de casa, mas o vizinho estava com o carro na frente do meu. Qualquer desculpa serve para quando nós não temos responsabilidade de assumir os nossos próprios atos. Jesus sempre nos adverte a sermos comprometidos com a nossa existência, a sermos nós cada vez mais protagonistas da nossa vida. Quando ele nos convida à vida eterna, ele não ignora a vida futura, ele não ignora o nosso compromisso aqui. Porque aqui é o nosso estágio necessário para a evolução. Somente estagiando, laborando aqui na Terra, é que nós vamos construindo, vamos lapidando esse espírito ainda embrutecido que nós temos. Quando nós estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações, laborando com irmãos de todas as classes, de todas as categorias, nós estamos nos permitindo esse melhoramento. Isso nos colocando acima, mas nós também estamos em níveis inferiores a tantos outros. Mas estamos nessa busca constante de melhoramento, nesse despertar necessário. E a doutrina espírita traz para nós essa responsabilidade de não ver as dores, os sofrimentos como uma prova pesada, mas, sobretudo, de ver como uma oportunidade de redenção. Quando nós fatalmente passamos ou infringimos leis, nós somos convidados a reparar. E aí nós somos trazidos a aflições inerentes à nossa vida. E aí nós achamos injusto, porque nós esquecemos aquilo que fazemos de equivocado. Mas nós direcionamos para o nosso irmão, porque somos muito ligeiros em ser juízes, o erro que cada um deles promove. E de nossa parte, há a necessidade de compreender. Quando nós estamos saindo aí de um período carnavalesco, um período de muitas festas, um período que é verdade e que muitas pessoas condenam, outros
atenuam, qual é a nossa postura espírita? Na terça-feira, antes do carnaval, nós estivemos numa instituição, assim, ninguém daqui pode pular carnaval. De nossa parte, não há censura e nenhuma forma de crítica. Porém, nós precisamos compreender, como Jesus disse, que viveremos como os homens de nosso tempo. Não há condenação, mas há uma visão pacífica, de amor, de compreensão. Todos, como diz Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós podemos brincar, nós podemos estar com os nossos amigos, confraternizando, se nós nos sentirmos bem, reconhecendo que nós somos esponjas e absorvemos energias, e há um emaranhado de energias mais densas, porque são excessos mais facilmente cometidos nesses períodos. Mas não é só nesses períodos. Nós precisamos estar vigilantes sempre, para que essas aflições não sejam para nós uma prisão perpétua. Nós espíritas temos o compromisso de nos equilibrar de forma transparente, de forma lúcida, para não darmos àqueles irmãos que estão aí à espreita a oportunidade de se achegar a nós, porque nós somos muito fáceis de sermos envolvidos por energias densas. O nosso protetor espiritual, não tenhamos dúvida, tem muito trabalho em se ligar a nós. Porque nós estamos aqui com o pensamento em prece, mas às vezes nós pensamos, eita, será que eu paguei a conta? É início de mês. E será que quando eu chegar em casa tal situação vai estar resolvida? Ou a pessoa que ficou de chegar já chegou? Nós somos o tempo todo confrontados com as coisas do nosso tempo, da nossa época, da nossa vivência. E nós precisamos nos equilibrar mesmo assim. Nós não podemos ser como um ermitão, afastar de tudo e de todos buscando a plenitude. Não foi esse o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Para mantermos lúcidos, equilibrados, não é nos afastando daquilo que nos atormenta, mas é enfrentando aquilo que nos é difícil, enfrentando os dissabores que nós vamos confrontar de fato, se nós estamos equilibrados, que nós estamos tendo uma fé mais madura, mais robusta, porque nesses momentos de enfrentamento é que nós vamos percebendo se estamos mais maduros da nossa fé. É nesses momentos que nós vamos sendo mais colocados em xeque, que nós temos oportunidade de ver, epa, eu preciso um intensivo maior na doutrina espírita. Porque os ensinamentos do Mestre Jesus está só ainda na fase da experimentação, não está na vivência. Porque o Espiritismo precisa ser compreendido, mas, sobretudo, bem sentido por cada um de nós. A parte intelectual, a parte literária é muito linda, mas o Espiritismo nos convida a muito mais do que isso. O Espiritismo nos convida a uma doação irrestrita. E não é uma doação material. Não é somente dar o pão àquele irmão que bate a nossa porta. É com o mais difícil, porque não tenhamos dúvida. Aquele que convive conosco é aquilo que nós precisamos, porque nos momentos de aflição, nos momentos como a nossa irmã diz, às vezes o marido chateia, o filho, chateamos eles, porque a gente acha que é só as pessoas que nos chateiam, mas nós também. Nós não somos perfeitos. Nós ainda somos espíritos em evolução, embora um dia sejamos anjos. E eu costumo dizer com uma amiga minha, porque a gente é assim, né? Mais tostadinha, e eu mineira, aí eu digo que a gente vai ser um anjo barroco, que é aqueles anjinhos lá de Minas Gerais. Então a gente tem esse propósito. Nós hoje habitamos um mundo de expiação e prova, lentamente encaminhando para um mundo de regeneração. Mas nós estamos convidados pelas leis de evolução que nos regem a habitar os mundos celestes e divinos. Não vai ser agora. Não vai ser na próxima encarnação, eu acredito. Mas vai ser. E só será se nós continuarmos
né, na charrua, puxando essa charrua, alimentando na seara do nosso Mestre Jesus. Só assim. Nós só nos melhoramos mediante o trabalho. A todos nós que estamos aqui, tudo tem sua hora. Cada um de nós temos a hora do trabalho, de arregaçar as mangas, de adotar alguma atividade na casa espírita. Mas não nos acomodemos. Aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, não sei se no início, iniciando a doutrina, mas o que mais enaltece os nossos corações é o trabalho na seara do Mestre. É algo que nos deixa jubilosos. Nós saímos depois de uma campanha do quilo, depois de um bazar, depois de qualquer atividade, com o coração transbordando de alegria, porque nós reconhecemos os servidores do nosso Mestre Jesus. É o fraco? Servidor de Cristo? Cristo, o nosso Mestre, aquele que experimentou todas as agruras que não precisava, só para nos mostrar o caminho das pedras, só para nos dizer, olha, segue-me e chegará ao Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E não chegará ao Pai por somente vendo ou falando dos ensinamentos do Mestre Jesus, porque é muito fácil. É belíssimo falar do nosso Mestre. É muito lindo falar de Jesus. Quando chega dezembro, meu coração fica transbordando de alegria. Porque nós falamos dezembro todinho. Toda casa que a gente chega, vamos falar de Jesus. É maravilhoso. Só que viver Jesus é difícil. E Jesus tem uma história. Eu não me lembro se é Irmão X que conta uma história de que Jesus estava... Como é, Joana? A irmã que estava afogando. Joana é meu cérebro de extensão. Irmão X, conta a história que... Dávila, como é? Terezinha Dávila. Eu tenho um problema de me lembrar dos nomes das pessoas e dos livros. Joana é minha extensão, por isso que a gente só anda junto. Ela é meu HD externo. Teresa Dávila estava se afogando e clamando por Jesus. Jesus, por favor, me socorre. E ele deixando que Terezinha Dávila experimentasse ali aquela dificuldade, até para reconhecer o feito posterior, né? Terezinha, aí, depois ela nas últimas forças, depois de segurar seu último fôlego, eis que Jesus pega Terezinha com a mão e diz, veja como eu trato meus amigos. E aí ela, por isso vê que o Senhor tem tão poucos. Porque Jesus não é fácil. Todos os discípulos, todos os apóstolos tiveram seus momentos de pedradas, como a irmã trouxe aqui a história de Paulo de Tarso. As pedradas, a incompreensão. Quando nós saímos aqui para fazer a campanha do quilo, não nos enganemos. Não seremos tratados com cordialidade plena e total. Mas nós estamos sendo tarefeiros do Mestre. Não importa a hostilidade de quem ainda não alcançou a compreensão. De nossa parte, não há julgamento. De nossa parte, há perseverança. Porque quanto mais revés a gente leva, mais necessário continuar. Mais necessário a gente despertar para as nossas vaidades. E a campanha do quilo é um exercício para a nossa vaidade. Nós não temos tantos problemas lá na nossa comunidade, porque como a casa já é uma casa muito antiga, a comunidade tem uma receptividade muito boa e há uma interligação, embora a gente tenha muitos evangélicos, é quem às vezes é um pouco mais hostil, mas nós somos muito bem acolhidos. Mas vez ou outra acontece alguma fala indesejada e às vezes a gente fica meio, né, chateado, melindroso, porque meu Deus, eu aqui acordo 7 horas no domingo para fazer a campanha do quilo. E a pessoa me trata assim, que falta de compreensão. Não quer dar um alimento que não dê. Mas também não precisa maltratar a pessoa que está aqui servindo. Eu estou pedindo para quem eu nem conheço. A gente facilmente já vai se defendendo intimamente. Mas, como nós ainda não somos anjos, estamos ainda laborando nessa seara, ainda caminhando nesse mundo desafiador, nós vamos
tropeçando aqui, reerguendo ali. Aí a gente vê uma palestra e o irmão fala, aí pega ali no nosso calcanhar. Às vezes a gente fala, fulano devia ouvir isso, mas é para nós. Sempre, quando a gente está fazendo evangelho lá, eita, que essa lição é a cara de fulano que falou comigo aquele desaforo no trabalho. Mas tudo, como eu disse no início aqui da nossa conversa, tudo que primeiro nós lemos, que primeiro nós refletimos, que primeiro nós recebemos, é para nós. Não nos enganemos. E nós, tarefeiros do Cristo, nós, cristãos, espíritas, que já temos esse despertamento, que a doutrina dos espíritos nos proporciona esse clarão de entendimento, de ver que uma morte aos 20 anos de idade não é uma injustiça. Não é algo que é uma punição de Deus para aqueles que ficaram. É um tempo que cada um de nós temos para cumprir e que cumpramos da melhor forma possível, porque a fila da reencarnação está longa. Que nós, se não buscarmos aqui o nosso melhoramento, o nosso equilíbrio, nós sabemos que o nosso planeta está nessa metamorfose, nesse caminhar para um novo estágio. Nós podemos ser exilados para um mundo ainda inferior ao nosso. Não como punição, mas como nós não estaríamos aptos a habitar um mundo mais equilibrado, nós vamos estagiar em outros para ajudar, assim como já fomos muitas vezes ajudados, a evolução daqueles que ainda estão em atraso. E aí é fácil da gente compreender isso, como Jace, nossa irmã, que é uma educadora, quando um aluno não alcança a nota, ele precisa permanecer naquele nível. Não regride, mas permanece ali. E aí ele vai ter que esperar a evolução do outro, vai ter que dar um empurrãozinho no outro para tentar que a dele também não se retarde tanto. E o nosso compromisso é de auxílio sempre. Quando o irmão que se demonstra incompreendido, a nossa responsabilidade não é violentar consciência. Nós temos o compromisso de respeitar qualquer crença que seja, ou até a falta dela. Porque o amor divino nos deu essa lição de levar apenas o amor, conforme Jesus fez, sem proselitismo, sem dizer o certo ou o errado, porque nós não somos detentores de nenhuma verdade. Nós precisamos levar a verdade em nós. Acreditamos na doutrina espírita como aquilo que realmente nos faz pessoas melhores, mais equilibradas. Sigamos adiante com esse propósito, sendo coerentes com aquilo que o Evangelho nos ensina, com aquilo que é os ensinamentos do Mestre Jesus, e passando para cada irmão que às vezes não compreende, que acha que nós estamos inventando uma nova religião, interrompendo os ensinamentos do Cristo. Nunca foi interrupção. Por quê? Desde Moisés a Jesus, os profetas, a doutrina espírita é sequência. Jesus muitas vezes foi confrontado por acreditar aqueles seus contemporâneos que ele estava indo contra os ensinamentos de Moisés. Só que Jesus nunca negou os ensinamentos de Moisés. Pelo contrário, foi dar àquele povo ainda embrutecido, que precisava de um pulso mais severo, que era a lei mosaica, aí ele veio trazendo o amor. Jesus, primeiro a justiça com Moisés, depois Jesus traz o amor, e aí vem a doutrina espírita e nos traz o entendimento, nos traz a lucidez de compreender tudo aquilo que passamos. Hoje, diante de uma dificuldade, de um parente enfermo, de um familiar difícil, nós precisamos ter a lucidez que nada é por acaso. Nós precisamos ter a lucidez que cada um que caminha conosco essa caminhada é para a nossa necessidade, para a nossa evolução, acima de qualquer coisa. E que nós não vamos caminhar só para cumprir tabela. Nós temos o compromisso de partilhar aquilo que nos faz bem, partilhar ao nosso irmão. Se nós estamos caminhando com alguém difícil, estendemos as mãos para que ele seja um pouquinho mais brando,
doemos amor irrestritamente, porque ninguém resiste ao amor. Por mais duro que seja um coração, uma gentileza, um gesto de afeto, quebra essas barreiras. Quando você chegar em casa, que aí, porque muitos de nós é recebido em casa por familiar que às vezes não compreende a necessidade de estarmos no domingo à tarde aqui. E aí tá querendo morar no centro, né? Aí você vai confrontar. Aí você chega cheia de luz, aí diante de uma fala dessa, toda a vibração cai por terra. Não fizemos nada durante uma hora aqui. Durante muito antes, né? Porque a gente vem sendo preparado muito antes. Vocês têm um estudo, a gente tem uma preparação. E aí, por uma fala, a gente se deixa cair. Como é o nosso equilíbrio? Como é o nosso céu interior? Se nós nos permitimos qualquer dardozinho nos desarmonizar. Divaldo diz que nós precisamos, Joana, que nós precisamos guardar o nosso céu interior. Fatalmente, como Joana de Ângeles alerta, nós atravessaremos noite escura da alma. Todos nós, em um momento ou outro, atravessaremos ou estamos atravessando a noite escura da alma. Mas toda noite tem um amanhecer. E todo amanhecer pode, às vezes, estar nublado, mas não há inverno que vai resistir à chegada da primavera. Porque é da lei. Tudo está na lei divina, lei do amor, a lei da oportunidade da redenção, do nosso crescimento, da nossa necessidade de sermos melhores, de sermos doadores do melhor que somos e do melhor que temos. Não doamos aquilo que nos resta, que nos sobra, doamos o melhor que tivermos. Se chegarmos em casa e alguém for hostil, a gente pega a reservinha boa que a gente alcançou aqui, porque certamente a gente alcançou. Não é possível. A espiritualidade está aí agindo e a gente está aqui aberto a tudo isso. A gente doa. Fica sem nada, mas doa aquilo para aquele irmão. Porque certamente ele vai sentir até envergonhado. Vai ficar desconcertado pelo confronto. Por estar fazendo esse confronto e da nossa parte, nenhum revide. Porque nós não precisamos revidar, nós não precisamos provar com hostilidade. Porque ele vai dizer. E é espírita, e já chega assim com desaforo, que a gente escuta isso com muita facilidade. Porque nós somos muito cobrados por ser espírita, porque espírita tem a fama de ser bonzinho. Embora não sejamos. Não somos bonzinhos. Nós podemos ser despertos, mas bonzinhos nós ainda não somos. Mas nós temos a obrigação de sermos gentis, de ter respeito, de tratar o outro como nós queremos ser tratados. O amor ao próximo, a máxima dos ensinamentos do mestre, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é entregar-se. E nos momentos de dificuldade, de aflição, nós entendermos que nós temos Deus, um Pai de amor e bondade, de misericórdia, que nós podemos, sem sombra de dúvida, colocar o pé e ter a certeza que Deus está ali nos dando chão, nos sustentando diante de qualquer adversidade. Vou contar uma historinha bem rapidinho, porque o tempo já está chegando. Só para reafirmar que nós estamos, quando falta qualquer iniciativa de algum irmão, nós temos Deus, que nunca nos faltará. Há uma história de Francisco de Assis, que ele, já velhinho, foi no inverno severo até um mosteiro fazer uma visita. Não esperavam-no nesse mosteiro. Mas eis que ele chega, bate a porta, congelado, neve até a cintura, abre ali, e aí esses mosteiros também, eles tinham um receio de serem saqueados, né, nesses invernos severos, abre uma frechazinha ali da porta, aí ele diz, é Francisco de Assis, aí Francisco de Assis aqui, que nada, porque a esse tempo a fama dele já corria, fechou. Francisco de Assis estava junto com outro companheiro. E eis que esse companheiro, no momento em que o outro lá de dentro fechou a portinhola, começa a desesperar-se. Senta no chão e chora aflito.
E aí, quando ele olha para Francisco de Assis está brincando com a neve, está jogando neve para cima. E aí ele, pai Francisco, o senhor enlouqueceu. Não vê que estamos perdidos. Vamos congelar, vamos morrer de frio, de fome. E aí Francisco de Assis diz a ele, meu filho, eu esperei a minha vida toda por esse momento. Porque agora não há nenhum homem, não há nenhuma criatura que possa nos socorrer. Nós estamos 100% nas mãos de Deus. E há momentos da nossa vida em que parece que todos vão nos faltar. Mas nós precisamos, assim como Francisco de Assis, acreditar que estaremos 100% nas mãos de Deus. E como? Deus é um Pai de misericórdia, eis que a porta se abre e eles são recolhidos, levados para tomar uma sopa quente, aquecidos. E nós não podemos deixar que essa chama viva da fé, do amor, dos ensinamentos do Mestre Jesus não mantenha o nosso coração aquecido. Que nós continuemos, mesmo diante das provas, das dificuldades, caminhando, mesmo que passos lentos e vacilantes, mas firme, segurando sempre nas mãos, confiante, que o nosso Criador está sempre a zelar por nós. Que todos nós tenhamos uma tarde, um fim de noite ameno, agradável e que no dia de amanhã as atividades reiniciam com todo o nosso vigor, com toda a nossa força de vontade. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos unidos e reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade. Que todos nós possamos voltar para os nossos lares, levando essa paz. Que todos nós possamos repassar para cada um daqueles que encontrarmos no nosso dia a dia um pouco de amor, de misericórdia, o alento divino que enche os nossos corações. E assim sendo, certo da presença espiritual e bendita dos espíritos que nos assistem, dos nossos benfeitores amigos, pedimos a permissão para nessa tarde e noite encerrarmos as nossas atividades na doce e santa paz do nosso Mestre Jesus. Assim seja. Que a nossa irmã possa levar o nosso fraterno abraço às nossas irmãs e esteja sempre conosco. Bem-vinda à nossa casa. Obrigada.